A seguir, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador aproximou-se diante de Jesus e disse: se você é filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, o ser humano não viverá só de pão, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou Jesus à cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo e disse: se você é o filho de Deus, jogue-se para baixo, porque está escrito, aos seus anjos ele dará ordens ao seu respeito, e ele o sustentarão com as suas mãos, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus respondeu: também está escrito, não ponha à prova o Senhor seu Deus. O diabo ainda levou Jesus a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse: tudo isso lhe darei se prostrado você me adorar. Então Jesus lhe ordenou: vá embora, Satanás, porque está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e preste culto somente a Ele. Com isso o diabo deixou Jesus, e eis que vieram os anjos e o serviram. Amém? Curva sua cabeça. Vamos fazer uma oração. Pai, em nome de Jesus, te louvamos, ó Deus. Te damos graças, ó Pai, por esse momento, ó Deus, por aquilo que o Senhor tem para nos oferecer. E eu te peço, ó Deus, toca nos corações aqui. Espírito Santo, flua como um rio dentro de nós. Flua como um rio de águas vivas. Ó Pai, toque os corações, ó Deus. Ó Pai, em nome de Jesus, vai transformando, ó Deus, todo coração incrédulo. Vai transformando todo coração de pedra. Ó Pai, em nome de Jesus, nos pega, Senhor, ó Pai, de dentro para fora. Ministra sobre cada um de nós. Libera vida sobre nós agora. Ó Pai, em nome de Jesus, toca nas nossas estruturas, Espírito Santo. Peça para o Espírito Santo agora: Espírito Santo, toca nas minhas estruturas. Entra em todas as áreas da minha vida, em nome de Jesus. Amém? Queridos, a Bíblia fala assim, que pelo pecado que começou no Éden, dentro do jardim do Éden, existia tudo que o homem precisava. Tudo. Ali o homem tinha tudo que ele precisava diante da presença de Deus, e tinha ainda os seus horários que Deus descia para falar com ele. Havia uma intimidade, uma ligação entre o homem e Deus, que era algo muito forte. Mas o que mais me chama a atenção é que dentro de tudo aquilo que Adão e Eva tinham ali, eles trocaram tudo isso por causa de um fruto. Tudo que eles tinham, por causa de um fruto. A Bíblia fala assim, que por conta da desobediência do homem, por eles ter comido do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, o pecado entrou no homem. Só que o que eu acho lindo, que é através de Jesus, do segundo Adão, ele fechou a sua boca. Olha só, aonde o pecado entrou no homem pela boca, ele fecha a sua boca no deserto. E ele entra num jejum, porque ali está preparando a redenção que viria sobre toda a humanidade. Amém? Você está me entendendo? Olha só o que Jesus ele começa a fazer. Ele começa abrindo o caminho da redenção, é uma preparação. O Espírito Santo está aqui movendo Jesus dentro de uma preparação. E eu quero que você entenda algo. Para você cumprir aquilo que Deus tem para a tua vida, o Espírito Santo precisa te preparar. Se você não entender que o Espírito Santo é fundamental na tua vida, você já é um fracassado. Porque é o Espírito Santo que nos conduz. É o Espírito Santo que nos direciona. O que eu mais vejo são pessoas que falam de Deus, mas não falam do Espírito Santo. Eu fico olhando e eu fico imaginando, a questão não é somente você conhecer a palavra de Deus, mas é você ter uma intimidade com o Espírito Santo. É você ser direcionado pelo Espírito Santo. As pessoas não conseguem gerar essa intimidade de poder chamar Ele todos os dias e falar assim: Espírito Santo, eu estou indo trabalhar agora,
eu estou sozinho dentro do meu carro, senta aqui, ó, no carona. Vai comigo, vai falando ao meu ouvido, vai ministrando no meu coração. Você está indo trabalhar de pé, Espírito Santo, seja bem-vindo, me conduza até o meu trabalho. Vai falando comigo, vai ministrando ao meu coração. Por quê? Porque se você tiver uma direção através do Espírito Santo, de estar sendo movido por Ele, a partir do momento que você se coloca à disposição de ser movido pelo Espírito Santo, Ele vai começar a ministrar no teu coração. Sabe o que acontece todas as noites quando eu tenho meu tempo ali, a minha madrugada, onde eu vou lá de joelho na minha sala, eu ajoelho lá e começo a orar, começo a falar com Ele, faço a minha oração, coloco a minha família, coloco o meu coração diante de Deus, e chega um momento, sabe aquele momento, eu tenho certeza que você passa por isso também, quando você não tem mais nada o que falar, e aí eu vejo Ele e eu fico quietinho. Eu estou ali, eu fico quietinho, eu já tive experiências ali. Acho que uma semana e meia atrás, e eu estava nesse momento, depois que eu já tinha falado com o Espírito Santo, estava ali conversando com Ele, e de repente eu estou parado ali, ouvindo as direções, e eu estou vendo direções vindo para mim. E o Espírito Santo, querido, vai me dando direções mesmo. De tipo assim, ó, tem alguma coisa para fazer na igreja, Ele vai me direcionando, ó, precisa fazer aquilo ali. É algum irmão que eu tenho que chegar e levar uma palavra, o Espírito Santo vai me mostrando a vida do irmão, a vida da irmã, e vai me direcionando. Teve uma hora, e eu coloco o fone no ouvido e fico aqui orando. Teve uma hora que eu abri os meus olhos no escuro, e tinha uma luz muito forte aqui desse lado meu aqui, ó. Era muito forte. E na hora que eu olhei foi muito rápido, como se fosse uma luz de LED muito forte. Ela sumiu para dentro, e sumiu. Na hora, eu entendi, eu falei, nossa, o Espírito Santo estava aqui no meu ouvido falando comigo, me dando direções de situações. Por isso que eu falo que é importante você ter um diálogo com o Espírito Santo. Naquele momento ali eu não conseguia nem voltar mais para dormir, porque eu tenho o meu tempo, eu vou numa certa hora da madrugada, depois eu volto para dormir. E eu não conseguia mais voltar, por conta da experiência. Mas o que eu quero te direcionar nessa noite, é que você entenda, se você não entender, que você é dependente do Espírito Santo, que você precisa dele, você já é um fracassado. Porque nós somos conduzidos pelo Espírito de Deus. Então vira para o irmão que está do teu lado e fala assim, ó, seja dirigido pelo Espírito Santo. Olha só o que está acontecendo aqui. Jesus, dentro de uma direção, ele foi levado pelo Espírito Santo. Ele foi levado lá. Jesus não entrou no deserto do nada. Ele foi debaixo de uma direção. Eu te pergunto para você, você tem entrado debaixo das direções do Espírito Santo? Ele foi levado dentro de uma direção para ser tentado, para ser forjado, aperfeiçoado. Tem pessoa que de repente está passando por situação que foi o Espírito Santo que colocou ela e ela está murmurando e está reprovando na prova. A pessoa fica presa dentro da situação e ela fica assim, ó, por que eu não consigo romper? Por que a minha vida não está indo para frente? A pessoa começa a murmurar e ela começa a perder a prova. E ela vai ficando para trás. Entenda uma coisa, eu não sei em que situação que você está na tua vida. Mas entenda algo. Se foi o Espírito Santo que te colocou lá, ou se você já está lá sem Ele, Ele pode entrar na situação e mudar toda a situação. Amém? Ele é poderoso para isso. Olha só o que está acontecendo, ele está debaixo de uma direção. E eu quero que você entenda algo. Em Ezequiel 28, vai falar assim sobre Lúcifer, né? Vai falar sobre Satanás, que era um anjo querubim ungido. A Bíblia fala assim que quando o Senhor olhou no coração dele e viu que ele corrompeu, achou orgulho nele por causa da sua formosura, ele corrompeu o seu coração e ele corrompeu a sua sabedoria. Eu quero que você entenda algo. Satanás, ele é muito sábio, só que a sabedoria dele está corrompida. Eu já procurei na Bíblia para tentar achar situações onde falam assim que ele é o mais poderoso. E nem quero afirmar sobre isso. Mas eu sei que ele tem um governo muito grande. Deixa eu te fazer uma pergunta para você. A Bíblia fala assim que quando Deus coloca Salomão para poder governar, o que ele dá para Salomão? O que ele dá? Sabedoria.
Eu sei de uma coisa: quem é sábio governa. O próprio Deus deu sabedoria para ele, e ele começa a governar. A Bíblia fala aqui que Lúcifer, ele corrompeu a sua sabedoria. Eu até estudei sobre alguns anjos, a gente estava estudando hoje de manhã. Existe um que chama Abaddon e outro que chama Apolion, que são assim potestades muito fortes, que estão trancadas em Apocalipse e serão soltas, de um poder muito forte. Eu não sei mensurar qual que é o tamanho deles, eu não sei mensurar o tamanho da força de Satanás, mas eu sei de uma coisa: ele é sábio. E a Bíblia fala assim, que ali quando eles estão no deserto, olha, entenda uma coisa, que eu falo assim, ó, que todas as vezes que a gente abre a Bíblia, o Espírito Santo fala conosco de formas diferentes. O versículo diz assim, ó: e depois de jejuar 40 dias e 40 noites, ele teve o quê? Fome. E quando foi que o diabo apareceu para ele? Não foi no meio do jejum para quebrar o jejum dele. Foi depois do jejum. Repita comigo assim, ó: a minha identidade é muito importante para o cumprimento do propósito na minha vida. O diabo chegou quando Jesus já tinha terminado o jejum. E é aí que eu quero entrar com a minha palavra. Entenda algo, ó. Às vezes você está numa situação, e a gente faz muito isso. Toma muito cuidado com as propostas que chegam para você. Nem sempre essas propostas são de Deus. Tome muito cuidado com isso. E você vai entender algo aqui. O diabo vem com uma proposta. Ele fala assim, ó, você já conseguiu. Você cumpriu os 40 dias de jejum. Você está com fome. E ali começa um diálogo, é ele que chega. E ele vira e pega e fala o seguinte: você está com fome? Faz o seguinte: faz essas pedras aí se transformar em pão. Se você é mesmo um filho de Deus, faça isso. Olha só o que ele está fazendo, ele está colocando uma proposta. Aí você olha, você pega e fala assim, de repente você já viu esse versículo várias vezes, mas entra dentro do versículo. Jesus, ele poderia parar e falar assim, é verdade, eu já cumpri o meu propósito, eu fiz aquilo que o Espírito Santo mandou, eu vou comer, eu vou me alimentar. Só que não é isso que está acontecendo aqui. E ele fala algo que mexe muito comigo, e entenda o que ele fala aqui, ó. Ele fala assim, ó: não só de pão viverá o homem, mas sim de toda a palavra que sai da onde? Da boca de Deus. Eu fui estudar sobre essa palavra que sai da boca de Deus no original. Existem duas formas onde fala sobre a palavra. Uma delas é a palavra logos, que é aquela que é pronunciada e escrita. Só que a palavra que está sendo falada aqui, que é a que Jesus fala, ele está dizendo o seguinte, é uma palavra rema, revelada. Ele está dizendo o seguinte: não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra revelada que sai da boca do nosso Senhor. Sabe o que ele está querendo dizer aqui? Se você estudar antes dele entrar no deserto, você vai ver ali o batismo de Jesus. Quando Jesus ele sai das águas, existe uma forma, o Espírito Santo está descendo como forma de pomba, não é isso? E aí vem uma voz muito alta falando assim, ó: esse é o meu filho amado em quem me comprazo. Sabe o que está acontecendo aqui? Essa palavra revelada é para Jesus. Jesus precisava ouvir essa palavra. É uma palavra revelada. Ele está dizendo o seguinte: esse é o meu filho amado. Quem está escutando ali não é só Jesus, mas pessoas que estão ao seu redor. Ele ouve e toma essa palavra, isso enche Jesus. Ele ora e fala: eu sou o filho do Pai. Sou eu o filho de Deus, eu sou o Messias enviado. Isso é como uma palavra revelada para ele. Até porque a única pessoa que falava para ele que ele era o filho de Deus era a sua mãe Maria, que tinha tido uma experiência com um anjo. Quem aqui já teve experiência com Deus? Deixa eu ver, levanta sua mão. Eu sempre falo que você pode subir aqui em cima e pregar a tua experiência, que não vai falar tão alto nas pessoas quanto falou em você mesmo. E às vezes essa experiência ela te marca.
Ela começa algo na tua vida que é tão marcante para você, que de repente você entende quem você é, isso te marca, isso te move. O que fez Pedro andar sobre as águas foi a palavra que Jesus liberou. Ele falou assim, ó, faça eu ir até você. Ele falou assim, ó, então venha. Em cima da palavra de Jesus, Pedro andou sobre as águas. Agora eu te pergunto para você, quem é que já recebeu profecia? Já recebeu ou não? Quem é que já leu a palavra de Deus, abriu, e tem um versículo ali que fala assim, ó, desde o meu começo da minha conversão, pastor, quando eu li aquela mensagem, falou comigo. Já aconteceu com alguém aqui? Olha só. Agora eu vou te fazer uma pergunta. Você ainda está caminhando em cima dessa palavra? Você caminha sobre ela ainda ou não? Caminha ou não? Sabe por quê? Sabe por que eu estou te perguntando isso? Porque o diabo, com a sua sabedoria, ele vai tentar distorcer essa palavra, roubar ela de você. Quantas pessoas pararam por meio do caminho? Quantas pessoas não conseguem olhar para você e ver em você aquilo que ela esperava enxergar em você? Às vezes, as pessoas olham para mim e pegam e falam assim, ó, ah, pastor, eu vejo que você acaba se dedicando muito com algumas pessoas. Querido, eu sei quando o Espírito Santo fala comigo. E às vezes eu acabo sendo muito chato. E eu falo para o Espírito Santo, falo assim, ó, Espírito Santo, eu vou até na onde a pessoa começar a levar para o lado pessoal. A partir do momento que ela levar para o lado pessoal, eu travo, eu paro e falo, ó, aí é contigo, porque a minha parte eu fiz. Eu sou insistente, sabe por quê? Porque eu entendo, eu olho para as pessoas, o Espírito Santo fala comigo, e vem a revelação, eu consigo olhar para elas e falar assim, ó, Deus movendo, falando, eu quero usar essa pessoa. Eu quero trabalhar através dessa pessoa. Eu quero agir através dessa pessoa. O que está acontecendo aqui é que essa palavra entrou dentro de Jesus. Ele ouviu a voz do Pai que falou, esse é o meu filho amado que me comprasse. É isso que movia Jesus no deserto. Era isso que estava movendo Jesus a cumprir o seu propósito. Cumprir essa preparação. Agora eu não sei o que o diabo fez para poder distorcer isso dentro de você, mas eu sei de uma coisa. Aquele que começou a boa obra, ele é fiel para terminar na tua vida. Aquele que começou algo na tua vida, ele é fiel para terminar. Talvez você olhe e pegue e fale assim, mas pastor, faz tanto tempo que eu parei. Existe um recomeço. Ah, mas faz quanto tempo que eu desanimei de tudo? Existe um recomeço. Existe um recomeço para você, amém? Fala para o irmão que está ao teu lado assim, ó, existe um recomeço para você. E entenda que existe um tempo para tudo. Saulo, quanto tempo você ficou parado? 10 anos o Saulo ficou parado. Alguém imaginava ver ele aqui em cima, profetizando e falando com essa ousadia aqui em cima? Sabe por quê, queridos? Porque aquele que começou a boa obra no Saulo é fiel para terminar na vida dele. É assim que acontece. Aquele que começou na tua vida é fiel para terminar na tua vida. Olhe para isso, caminhe em cima da revelação que Ele te deu. Sabe outra coisa que Ele vai tentar fazer com você para você parar? Ele vai tentar te colocar dúvidas e culpa no teu coração. O versículo continua assim, ó. Então o diabo levou Jesus à cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo e disse, se você é o Filho de Deus, se jogue para baixo. Porque está escrito, aos teus anjos ele dará ordem ao seu respeito, e eles os sustentarão nas suas mãos, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus respondeu, também está escrito, não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Sabe o que ele está fazendo aqui? Entenda uma coisa, ó. Olha o poder, por isso que eu falo, eu sei que ele é muito sábio, mas não dá para mensurar o tamanho do poder dele. Ele pega Jesus e leva de um lado para o outro. Ele leva Jesus de um lado para o outro. Aí ele coloca lá na beira do pináculo, assim, ó. Pináculo, perdão. Ele olha lá para baixo. Ele fala assim, ó. Tá vendo esse lugar aqui? É santo. Existia uma profecia entre os judeus que falava assim que o Messias, ele viria e colocaria os pés sobre o telhado do pináculo. Sabe o que Satanás está fazendo aqui? Ele falou assim, ó, você não é o Messias? Eu estou te ajudando com o cumprimento dessa profecia.
Você pisou. Mas sabe a forma que você pisou em cima? E ele lá assim olhando. Para as pessoas poderem entrar aqui dentro, elas têm que estar limpas. E as tuas vestes têm que estar todas limpas, todas brancas. Veja como você está, Jesus. Você está profanando o templo. Olha só o que você está fazendo. A proposta é essa, ele vira e fala assim, ó, eu já ajudei no cumprimento da palavra sobre a tua vida. Agora pega e joga, sabe por quê? Porque você se jogando, Deus vai olhar que você não quer ficar profanando o templo. Se joga aí para baixo, que ele vai enviar os anjos para te pegar. Olha só o que Satanás está fazendo. Sabe o que o Satanás ele vai tentar fazer contigo? Ele vai tentar te colocar dúvida. Dúvida em quem você é. Dúvida se a palavra que foi liberada é para você mesmo. Ele vai colocar dúvida na tua vida e vai falar para você, está vendo a situação toda em volta? Está vendo tudo que você está passando? Você acha mesmo que Deus te ama? Se Ele te ama, por que Ele está deixando você passar por tudo isso? Se Deus mesmo te ama, por que você está nesse sofrimento? Que pai que é esse que deixa o seu filho sofrer? Que pai que é esse que deixa o seu filho perecer, passar fome? Olha só, vai tentar te colocar culpa. Ó, o que você fez não tem perdão. O que você fez é um absurdo. Se as pessoas souberem o que você está fazendo, quem você é quando ninguém está vendo, começa a colocar o que? Um peso sobre elas. Começa a colocar culpa. E é na onde Satanás ele consegue te parar. A Bíblia fala assim que ele é o pai de quem? Da mentira. Quem é bom de mentira? É bom de convencer as pessoas ou não? É bom ou não? É bom de convencer as pessoas. Sabe o que ele vai tentar fazer? Convencer que você não é filho. O Espírito Santo está falando comigo agora aqui, ó. Tem pessoas que têm dúvida até da sua própria salvação. Estão aqui. Sabe por quê? Satanás ele vai colocar isso na tua cabeça. Você não está nem salvo. Quem que é você? Você erra o tempo inteiro. E ele vai te colocando. Está vendo essas tentações que você sente? Está vendo o que você está fazendo? Deixa as pessoas saberem quem você é. Se você está sentindo isso aí, essas tentações, é porque você é desse jeito. Não tem mais jeito para você. Satanás o tempo inteiro, querido, vai ficar ministrando na tua vida. Se você não deixar o Espírito Santo te conduzir, te dirigir, quem vai ministrar na tua vida é Satanás. E ele vai colocar em você, tá vendo como as pessoas olham para você? Tá vendo? Ninguém gosta de você. É isso que Satanás faz. Ele vai tentar fazer de tudo para te matar. O que ele queria fazer com Jesus aqui? Queria que Jesus tirasse a sua própria vida. Mas sabe o que eu acho lindo aqui em Jesus? Que a morte não teve poder sobre Jesus. Ninguém tirou a vida de Jesus, você sabia disso? Ninguém teve o poder de tirar. A Bíblia fala assim, ó, que a consequência do teu pecado é a morte. Por conta do pecado, todos um dia experimentarão a morte se Jesus não voltar. Mas entenda uma coisa, Jesus não tinha pecado. A morte não tinha poder sobre ele. Sabe o que ele tem que fazer? Ele mesmo tem que entregar a sua vida ao Pai na cruz. Ele ia ficar lá. Eles chegam até Jesus e vem um soldado com uma lança e fura a sua lateral para poder comprovar que ele está vivo. Sabe por quê? Porque quando ele entrega, ele morre muito rápido. E eles não conseguem entender. Por que Jesus morreu tão rápido? Sabe por quê? Porque a morte não tinha poder sobre ele. A morte não tem poder sobre você, amém? Você foi enxertado na videira verdadeira. Nós estamos enxertados em Cristo. A morte não tem mais poder sobre você. A Bíblia fala assim que nós já passamos da morte para a vida. A morte não tem mais poder sobre você. Para de deixar o diabo ficar ministrando aos teus ouvidos, dizendo que você não é capaz, dizendo que você não pode. Você pode sim. Você está enxertado na videira verdadeira.
Nós somos a igreja do Senhor. Sabe por que tem um equilíbrio sobre essa terra? Talvez você olhe e pegue e fale assim, está tudo perdido. Não está não. Enquanto a igreja estiver sobre a terra, há salvação para todos aqueles que creem em Jesus. Enquanto nós estivermos aqui, a salvação chega até a tua casa. Enquanto você estiver aqui, a salvação está alcançando aqueles que precisam. Você é igreja, amém? Falando assim para o diabo, ó, eu sou igreja do Senhor Jesus. Ninguém pode tirar isso de mim. Você é igreja, querido. Você é igreja. Repita comigo assim, ó. Cuidado com as propostas, porque o diabo quer ser teu pai. É forte, não é? Olha só, vou repetir de novo. Fala assim, ó, cuidado com as propostas, porque o diabo quer ser o teu pai. Eu vou ler o texto, lá em Mateus 4, continuando aí o 8, ele diz assim, ó, o diabo ainda levou Jesus a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse, tudo isso lhe darei, se prostrado você me adorar. Então Jesus lhe ordenou, vá embora, Satanás, porque está escrito, adore o Senhor seu Deus e preste culto somente a Ele. Amém? Agora fala assim para o irmão que está do teu lado, ó, tem uma paternidade forjada em Cristo. Repita de novo assim, ó, tem uma paternidade forjada em Cristo. Sabe o que Satanás está tentando fazer aqui? Por isso que eu falo assim com o texto, a gente tem que entrar, reler, entrar dentro do texto, reler, falar, Espírito Santo, me mostra uma palavra revelada, Espírito Santo, me mostra o que quer dizer aqui. É um texto que nós passamos batida, a gente lê ele. Às vezes eu estou aqui pregando, eu falo dele o tempo inteiro. Mas você não tem ideia da profundidade do que Satanás está fazendo. Ele vai e leva Jesus num monte muito alto e mostra todos os reinos sobre a terra. E a última cartada dele, ele vira e fala assim, ó, vamos fazer o seguinte, tudo bem, você é o Messias, tudo certo, mas tudo isso aqui foi dado por mim, porque o pecado entrou no mundo, eu tenho autoridade sobre tudo. Mas faz o seguinte, vamos encerrar tudo isso aqui, você me prostra diante de mim, me adora, e eu vou te dar tudo. Você tem a imensidão do tamanho do que está sendo dito aqui? Eu vou tentar refrescar a tua memória aí. Através de Jesus Cristo, a graça veio sobre toda a humanidade, não é isso? É isso ou não é? Sabe o que o diabo está tentando fazer antes? Tirar isso de nós. Porque a graça, ela alcançou a tua vida. O diabo, ele já sabia. Ele olhou, ele falou assim, eu vou dar a última cartada. Eu estou prestes a perder tudo aquilo que foi me dado. E através de Jesus, todo aquele que nele crê vai ter autoridade sobre tudo. Olha só o que está acontecendo aqui. Ele fala assim, ó, faz o seguinte, vamos encerrar isso aqui. Se prostra diante de mim, eu te dou tudo. Se prostra diante de mim, você não sabe ainda o que há de vir. Se prostra diante de mim, você não sabe o que ainda o Pai vai pedir de você. Mas Jesus, ele entendia quem ele era. Por isso que eu falo uma coisa, quem é filho não precisa ficar provando para as pessoas que é filho. Sabe uma coisa que eu aprendo aqui? Tome muito cuidado com o sentimento de rejeição. Sabe por quê? Você vai aprender, se você não for ministrado sobre a rejeição sobre a tua vida, você vai aceitar qualquer convite que chegar para você. Eu não sei aqui quantas pessoas passaram por rejeição. De repente, você não teve a criação dos seus pais. De repente, você nem conhece os seus pais. De repente, você foi rejeitado por pessoas. De repente, não foi nem pelos pais, mas de repente foi por uma pessoa que você se entregou e abriu o teu coração, e a pessoa te rejeitou, te traiu, te trocou por outra pessoa. De repente, essa pessoa te abandonou. E sabe o que acontece quando essa rejeição não é tratada dentro de você?
você começa a se entregar para qualquer convite. Por que as pessoas no mundo estão aí e elas vão se alimentando de tudo que o mundo oferece por ela? O mundo vai fazendo assim, ó, tá pronto para dar de tudo. E se a pessoa não tratar com a rejeição, se ela não tratar com algo dentro da identidade dela, se ela não deixar o Espírito Santo agir e ela entender que Deus é o Pai dela, ela vai começar a se entregar para qualquer convite. Olha só, quem que chegou primeiro na situação aqui quando Jesus entregou o seu jejum? Foi o diabo, não foi? Toma muito cuidado com os convites que estão sendo oferecidos para você. Sabe por quê? Porque lá fora está cheio de portas, onde pessoas estão pregando e dizendo que Jesus está dentro dessas portas. Toma muito cuidado, porque a rejeição vai fazer você se entregar por completo e se jogar sobre a vida das pessoas. Toma muito cuidado com isso. Outra coisa que eu aprendo com isso, é a carência vai fazer você ser comprado por qualquer coisa. E a carência, eu estava conversando hoje com o psicólogo ali, ele estava me ajudando. Cadê ele? Acho que o Lucas foi para lá. A carência é a falta de algo que está faltando dentro de você. O que o mundo tem para te oferecer? Tudo isso que pode tampar esse vazio. Só que tudo que entra por aí é momentâneo. A bebida é momentânea. O cigarro é momentâneo. O que você vê e enxerga é momentâneo. O dinheiro é momentâneo. A pessoa pode ter de tudo, mas é momentâneo. Sabe a única coisa que pode cumprir e encher esse vazio que está dentro de você? Chama Jesus Cristo. Ele é o único que pode entrar dentro do teu coração e cumprir esse vazio que está dentro de você. Porque a carência vai fazer você ficar viciado por conta de coisas que irão dominar a sua vida. O vício faz esse tipo de coisa. Por que quando as pessoas olham, tem pessoas que chegam na gente, pega e fala, você começa a dar o teu testemunho. Eu lembro de uma vez que eu comecei a dar o meu testemunho, eu comecei a falar tudo que eu fiz, tudo que eu passei. Aí a pessoa vira e fala assim para você, ó, você é o bandido, tipo o bandido que se cansou. Você é o viciado que se cansou. Não tinha mais jeito para você. As pessoas vão tentar te rotular. Tire de dentro de você o peso que as pessoas colocam em você. Comece a aprender a viver com aquilo que você é. As pessoas vão tentar fazer o quê? Suprir esse vazio. Tem pessoas que conseguem manipular outras pessoas e entrar nesse vazio da vida delas. Sabia que tem golpes hoje pela internet, por telefone? Que a pessoa entra hoje num computador, de repente o cara é feio, horrível, dente tudo caindo da boca, cabelo faltando, careca, desse jeito não se cuida, porque o problema não é ser tudo isso, o problema é não se cuidar. Aí ele põe uma foto lá bonitona lá. Que homem que é bonito aí? Cadê as mulheres? Artista bonito. Quem? Caio Castro. Aí lá uma foto do Caio Castro, coloca lá um bonitão. Tem olho azul, verde? Tem? Castanho? Castanho. Aí começa, chama a irmãzinha, nossa, quem que é esse gato? E aí começa a conversar, e quem está por detrás da foto, sabe quem que é? O banguelo, careca, feio. E a pessoa começa a dizer, você é muito linda. Começa a dizer, vamos se encontrar, vamos não sei o quê. E a pessoa vai enchendo, porque tem pessoas que são treinadas para isso. Vamos se encontrar? Vamos. Depois de um tempo, depois de uma semana, eu estou louco para te conhecer, estou louco para beijar a tua boca, nem sabe o que é banguelo. Aí sabe o que acontece ali? Aí ele começa assim, meu carro quebrou, eu tenho um carro tal, eu precisaria de um dinheiro para ir até você, você não me manda para mim? A irmãzinha vai lá, por conta da carência dela, faz o quê? Faz um pix. E manda na conta do irmão. Não deu para mim. Você não foi, não deu para mim. E aí começa a fazer o quê? Vai tirando aos poucos. Porque existem pessoas que são treinadas por isso. É carência, querido. Isso está dentro da pessoa.
E sabe o que o diabo vai fazendo? Vai usando essas pessoas e vai te destruindo. Vai criando um vazio maior dentro de você. Eu não sei qual que é o tamanho do vazio que está dentro de você, mas eu sei uma coisa. Jesus é do tamanho do teu vazio, amém? Jesus é do tamanho desse vazio. E Ele quer entrar e preencher todas as áreas da tua vida. Jesus, Ele quer entrar por completo. Agora eu vou te perguntar para você. Quem que está preenchendo esse vazio dentro de você? É o Espírito Santo? Ainda tem vício aí? Tem vício que está escondido dentro de você? Será que você está sendo dirigido mesmo pelo Espírito Santo? Tem situações que você não consegue romper? Tem áreas dentro de você que você não rompe? Será que você deixou o Espírito Santo entrar em todas as áreas? Outra coisa, ó, vou encerrar aqui. Tudo que você precisa está em Deus. Mateus 4,11. Com isso o diabo deixou Jesus, e eis que vieram os anjos e o serviram. Olha só o que está acontecendo aqui. Já era propósito do Pai, assim que Jesus terminasse o seu propósito, do próprio Pai vir alimentar com aquilo que Ele tinha para Ele. Mas sabe o que Satanás fez? Satanás chegou primeiro, para tentar distorcer o propósito sobre a vida de Jesus. Tome cuidado com as propostas que você está tendo. Toma cuidado, sabe por quê? Porque você acha que aquele irmãozinho é uma bênção. Tem menina que chega na igreja, aí a menina, eu estou bem, pastor, glória a Deus, cheguei agora na igreja, encontrei um varão de Deus, a gente já está ficando. É de Deus nada. Está amarrado em nome de Jesus. Porque se a pessoa fosse uma pessoa firme, a pessoa já não estava ficando. Toma cuidado com isso. Sabe por quê? Essa pessoa não está tratada e ela vai te destruir tudo por dentro. Olha só o que está acontecendo. O plano aqui é Satanás chegando antes e se disfarçando como um anjo de luz e fazendo tudo para ele. Eu vou te dar tudo. Mas o que tem o melhor para você é Jesus, amém? Deus tem o melhor para a tua vida. Deus tem o melhor para você, não se iluda. Não caia nessa besteira, não se iluda. Lá em João 21, vai falar sobre os discípulos, por conta de uma frustração. Eles voltam a pescar, e eles passam a noite inteira, sem pegar nada. E a Bíblia fala assim, que Jesus vem beirando a margem, eles não sabem que é Jesus. E aí Jesus grita para eles assim, ó: vocês têm alguma coisa de comer? Jesus está perguntando para vocês hoje: vocês têm do que se alimentar? Olha a pergunta: vocês têm do que se alimentar? Jesus está perguntando isso, não é pelo fato que Ele está precisando que os discípulos pesquem algo para poder dar para Ele. Eles gritam e pegam e falam assim: não, a gente passou a noite inteira e não pescou nada, então joga a rede de novo. A gente já fez isso, joga a rede. E eles jogam. Quando eles puxam, está cheio de peixe. Na hora, Pedro entende a revelação, pula dentro d'água e vai ter de encontro com Jesus. Quando Pedro chega até Jesus, ele chega lá, já tem peixe sendo assado e pão pronto para ele. Sabe o que isso nos ensina? Sabe o que ele está nos ensinando aqui? Jesus, ele não te pergunta esperando que você ofereça algo para ele. Jesus, ele te pergunta porque ele tem algo para poder te oferecer. Ele tem algo para você. E ele está te perguntando: tem sede aí no teu coração? Você quer corresponder à presença dele? Você quer mesmo ser cheio da presença dele? Você quer mesmo ser cheio do Espírito Santo? Você quer deixar o Espírito Santo conduzir todas as áreas da tua vida? Queria que você ficasse de pé. Eu queria que a igreja viesse aqui para frente. Vem aqui para frente. Nós queremos ministrar em vocês. Mas eu quero que você venha, já perguntando para o Espírito Santo: Espírito Santo, qual a área da minha vida que eu ainda não abri para o Senhor? De repente você está aqui e você nunca abriu o seu coração para aceitar Jesus. De repente você nunca fez essa oração. De repente, se você nunca pediu para Jesus, falar assim: ó, Jesus, faça morada na minha vida. Eu entrego a minha vida nas tuas mãos. Eu quero que você faça isso agora. Comece a falar. Abra teu coração e fala para Jesus.
Eu vou fazer uma oração e eu quero que você repita comigo, antes da gente começar a ministração. Se puder apaga as luzes para a gente. Fala assim, ó, fecha teus olhos agora, acalma teu coração. Não deixa a ansiedade roubar aquilo que Deus tem para você hoje, não. Fala assim, ó, Senhor Jesus, na noite de hoje, eu estou aqui, entregando a minha vida nas tuas mãos. Senhor Jesus, me perdoa dos meus pecados, de tudo aquilo que eu fiz, que distanciou o Senhor da minha vida. Me perdoa, Jesus. Senhor Jesus, eu te aceito hoje como Senhor e único Salvador da minha vida. E eu abro meu coração hoje. Senhor Jesus, entra na minha vida agora e faça morada no meu coração, em nome de Jesus. Amém?